Opa pessoas, Ivel que vos fala, e hoje, senhores, vamos tratar de um assunto polêmico. Esse aqui vai gerar dúvida, vai gerar revolta, mas senta aí que eu vou tentar explicar meu ponto e sinta-se livre para comentar aqui embaixo também, beleza? Monster Hunter deveria ser um Souls-like, deveria ser um jogo difícil, deveria ser um jogo fácil. Por exemplo, pessoas que reclamam que Monster Hunter tá muito fácil, que tá muito difícil, tal coisa aqui, tal coisa ali. E que eu senti necessidade de vir aqui e comentar com vocês esse assunto. Diz aí o que é que você acha e pega uma pipoca e vamos embora pro vídeo. Assim, pessoas, como jogador de velha data de Monster Hunter, que eu comecei minha jornada no Monster Hunter 3, no Monster Hunter Portable Third, mas eu já joguei muitos outros como Freedom Unite, 3 Ultimate, Monster Hunter 4, Generations, Stories, World, Rise. Cheguei a testar um pouquinho os Monster Hunter mais antigos, tipo DOS, mas não gostei, realmente não gosto daqueles Monster Hunter mais antigos, não é minha praia. Mas assim, esse jogo sempre costumou ser um jogo mais complicado. Eu gosto de comparar ele um pouco com Souls-like, mesmo que não tenha tanto a ver assim. Por exemplo, Monster Hunters mais antigos tinham a pegada da diversão mais associada como um Souls-like. Por exemplo, você ia se divertir derrotando e superando os desafios, como matando os monstros, porque eles eram realmente absurdos e apelões. Hoje em dia é mais voltado para você se divertir jogando e durante a luta e não só derrotar, você sentir aquele sentimento de conquista. Ele é mais um adicional que você sente, após a diversão toda de enfrentar o bicho. Não quer dizer que você não dê para se divertir com a forma de caçar os bichos com suas armas antigamente, mas eu tô me referindo à forma de elas serem algo mais pesado e algo mais para você saber o que você vai fazer, senão você vai ser punido por conta daquilo, que para mim não é problema. Mas assim, muita gente se preocupa por conta disso, porque a franquia inicialmente nunca foi voltada a isso, tanto até que os caras pegavam e como era algo mais de nicho, como por exemplo aquela mecânica de você ter que usar item parado, que assim, eu não acho ruim, mas eu não vou dizer que gosto, pessoas, porque é muito seleto e muito, como é que eu posso dizer, quebra de caçada. Você vai quebrar o tempo de você caçar no bicho e provavelmente quebra a imersão também, mesmo que adicione um ponto estratégico, não curto tanto isso. Mas assim, mesmo com esses pontos de dificuldade acima de Monster Hunter, eu não acho que a franquia deveria seguir esse padrão. Porque desde que experimentamos novos horizontes em Monster Hunter, com a chegada de Monster Hunter World / Monster Hunter Rise, se bem que eu não acho que o Rise deva entrar tanto assim nessa linha de pensamento também, mas porque assim, Monster Hunter sempre foi mais dificuldade antigamente, teve história, mas nunca teve foco na história. Porém, como o Monster Hunter World trouxe novos horizontes, focado mais na lore do jogo, focado mais na gameplay, focado mais em personalidade, focado em história, como já foi dito, e desenvolvimento de mundo. Desde que foi apresentado isso, eu simplesmente afirmo para vocês que a franquia decolou, e não só em questão de público, como vendas e tudo mais. Eu acho que é algo que é certo a se seguir, e que Monster Hunter não deveria ficar preso à antiguidade, mesmo que eu goste dos jogos antigos. Tô zerando nos Generations, eu curto os jogos antigos, mas eu vou dizer pra vocês que eu prefiro 1000 vezes os jogos atuais. Porém, pessoas, na questão de dificuldade, o que é que eu acho? Eu acho que Monster Hunter tem que ter desafios fáceis e desafios normais. Além de você ter que também ter desafios de dificuldade elevada. Por exemplo, você tá no final do jogo, você tem que ter algum conflito que realmente vai fazer você suar e você não só passe aquilo na maior dificuldade, que nem foi o Monster Hunter Rise base até pro final do High Rank. Por exemplo, pessoas, em Monster Hunter Rise a gente começa enfrentando lá um Arzuros, um Great Jag, nos jogos anteriores, tipo Generations, um Great Macau, nos jogos mais antigos, o próprio Arzuros também no Third, o Velocidrome no Monster Hunter Freedom Unite, e essas coisas que são bichos bem iniciais que só estão ali para te apresentar aquela gameplay e aquela mecânica de você enfrentar chefes e etc. São monstros fáceis, do tipo que até o iniciante, quando você pega o jeito com a franquia e como funcionam as mecânicas, você consegue lidar sem problema, quase que fazendo no hit para esses bichos. Porém, existem desafios médios e desafios difíceis. Eu acredito que assim, o jogo tem que ser balanceado nesse ponto. Monstros fáceis, monstros médios e monstros difíceis. Porém, monstros difíceis não são monstros de eventos, pessoas. Como por exemplo, sei lá, o Monster Hunter Rise teve aquele evento do Espinas Flamejante, que o Espinas Flamejante te matava com um hit pouquinho, que não era natural, pessoas. O monstro não ia te punir. Não era o monstro que ia te punir, o que ia te punir era o dano. O monstro tem que te punir quando você errar, você errou, o bicho tem que saber punir você na hora certa. Tipo, você tomou dano, precisa usar item, o bicho vai se aproveitar da sua lentidão, o bicho vai se aproveitar de você tá carregando um charge das GS, você tá fazendo a animação de carregar o modo demoníaco da Dual.
você tá preso na animação de explodir o Switch X, essas coisas. O bicho tem que saber te punir em pontos como esses e em seus ataques também, pra não deixar tantas brechas. Não só te atacar e a sua vida descer como se tivesse acabado tudo, como se bebesse mais que uma bateria do celular da Samsung, por exemplo. Só que assim, monstros difíceis, como eu quero dizer, não deveriam ser apenas o que Monster Hunter teria pra oferecer. Porque, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Lunagaron, tô falando muito exemplo de Monster Hunter Rise, porque foi um dos mais recentes, mesmo que eu tenha zerado hoje, mais recente que o Rise. Porém, pessoas, o Lunagaron, ele é um bicho que foi muito criativo e que demonstra personalidade. Ele é um bicho muito fácil, vou ser bem sincero, é um bicho muito fácil pra uma DLC indie game. Você não vai sofrer, e eu sei que a galera que joga de Longboard ama enfrentar o Lunagaron, que o bicho só não se mexe. Mas assim, ele é um monstro que está ali, não para ser extremamente difícil, mas para ser único também. Até porque ele não é o último bicho que você vai enfrentar em Sunbreak, ele tá mais intermediário. Pode ser fácil pra mim, pra você pode não ter sido, você pode ter apanhado, passado quase uma semana pra derrotar, assim como eu fiquei com a Mizutsuno Violeta, que pra mim é o meu Nemesis de lá, e entre outras e outras coisas. Então, pessoas, concluindo aqui tudo que eu estava dizendo, Monster Hunter é uma franquia que, voltada assim com comparativo com Souls-like, era difícil e se baseava mais na superação de desafios. Mas hoje em dia, como foi mostrado novos horizontes, e pra mim esses novos horizontes da franquia combinam muito mais com ela do que só a superação de derrotar o bicho. A gameplay também é outro ponto que influencia pra caramba e que acrescenta mais a vontade de continuar jogando, a você se interessar mais pelo jogo e pelo mundo, além da imersão. Não acho que você deveria focar apenas em bichos difíceis e etc, que o jogo tem que ser extremamente difícil. Lógico que teremos jogos fáceis, teremos jogos que são mais fáceis, jogos que são mais difíceis, e por aí vai. Só que eu não acho que a gente devia se basear apenas em monstros difíceis ou em monstros que vão te dar um tapa e vão levar toda a sua vida e apenas. Então, esse foi aqui meu ponto, pessoas. Sinta-se livre para comentar aqui embaixo, como já foi dito. Mas e você, o que acha disso aqui? Muito obrigado por ter assistido até aqui, por acompanhar esse sonho. Vamos se tornar o maior canal de Monster Hunter do Brasil. Eu sei que a gente consegue. Você recomenda isso aqui pra um amigo, viu? Recomenda pra um amigo e me segue lá naquela plataforma de vídeo curto que tá aparecendo, viu? Tô vendo que você não tá me seguindo lá. Nossa. Mas tá bom. Muito obrigado por ter assistido até aqui novamente. E se cuida, meu caro.